idolatria e verdadeira adoração. 10. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se aterrorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com o machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelo a asfixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é em vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se a prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obra de pessoas habilidosas, mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante de seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus, quanto ele faz soar a sua voz. Logo há um tumulto de águas nos céus, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas, e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, e nelas não há o fôlego da vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Lamento sobre a destruição de Judá. Ajude do chão dos seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave. E eu dizia: certamente esse é o meu sofrimento, eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas, porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Jeremias ora em favor do seu povo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda a dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocaram o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó. Eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. A aliança é quebrada. 11. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça a palavra desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes assim, diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês, no dia em que eu os tirei da terra do Egito,
da fornalha de ferro. Eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Assim confiarei o juramento que fiz aos pais de vocês, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi: Amém, Senhor. E o Senhor me disse: proclame todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei do Egito, até os dias de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém amaram uma conspiração, retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram a ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamaram a mim, porém não os ouvirei. Então a cidade de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém estes de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades e os altares que vocês levantaram para a coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto os números das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por eles clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem a minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas atrocidades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos, que a plantou, anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Primeiro lamento de Jeremias. O Senhor me contou, e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-la da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. A resposta de Deus. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anadote que querem me ver morto e dizem: não profetize em nome do Senhor, para que não os matemos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Segundo o lamento de Jeremias 12. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem em paz. Tu os planta e eles lançam raízes, crescem e dão frutos. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra,
que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. A resposta de Deus: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais contra você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Deus castiga os devastadores do país. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos de meus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim, e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e se reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram no meu campo, fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles tornaram em desolação e, no seu abandono, ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora, de um a outro extremo da terra, não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum ficaram envergonhados das suas colheitas, por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor, a respeito de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei de sua terra e arrancarei da casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se juntarem pelo meu nome, dizendo: Tão certo como vive o Senhor. Assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei esta nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Cinto de linho. 13. Assim me disse o Senhor: Vá, compre o cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor, e eu pus em volta da minha cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Pegue o cinto que você comprou e que está em volta da sua cintura. Vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor havia me ordenado. Passado muitos dias, o Senhor me disse: Levante-se e vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei, que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor: Deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. A jarra de vinho. Diga-lhes também esta palavra: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: Não sabemos nós muito bem que toda a jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: Assim diz o Senhor: Eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra, os reis que se assentaram no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, nem terei pena, nem terei compaixão deles, nada me impedirá de destruí-los. Apelo e ameaças. Ouçam e prestem atenção. Não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus.
antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas, se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos se desfalecerão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe, humilhem-se e sentem no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há mais ninguém que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado? O seu lindo rebanho. O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você? Aqueles a quem você ensinou a ser amigos. Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte, por que me sobrevieram estas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso eu os espalhei, como a palha que é levada pelo ventre do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e apareceram as suas vergonhas. Tendo visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios e os seus relinchos, e a vergonha da sua prostituição, ai de você, Jerusalém! Você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Grande seca em Judá. 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando. As suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam, os servos buscam água, e estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com os seus cântaros vazios, e decepcionados e confusos cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida. E por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros e, ofegantes, sorvem o vento como chacais, e os seus olhos desfalecem por causa de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor ao teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam. Pecamos contra ti, ó esperança de Israel, e redentor do teu povo no tempo da angústia. Porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Porque serias como o homem que foi pego de surpresa, como o valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandone. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda, não interceda por este povo, para o bem dele. Quanto a Jerusalém, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos de ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse, Senhor, eis que os profetas lhes dizem, vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu, esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, e nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procedem do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra,
Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado às ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles, às suas mulheres, a seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes estas palavras: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, sem cessar, porque a virgem filha do meu povo sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. O povo confessa seu pecado. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Porque nos feriste, se não há cura para nós? Aguardamos na paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo de cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeite por amor do teu nome. Não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem nos céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. E então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se eles perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor. Quem é para a morte, e vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar, e com aves dos céus e os animais selvagens, para devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás, por isso levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão, eu os espalhei com a pá nos porões da cidade. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As viúvas se multiplicaram, mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre as mães de jovens, fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Terceiro lamento de Jeremias. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdias para toda a terra? Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse: na verdade, eu o fortalecerei para o bem e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, em uma terra que não conhecem, porque o fogo se acendeu e a minha ira queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu o sabes, lembra-te de mim. Apanha-me e vigia-me dos meus perseguidores. Não permitas que, por causa da tua longanimidade, eu seja arrebatado. Fica sabendo que, por causa de ti, tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encherão o meu coração de júbilo e alegria.
pois sou chamado pelo teu nome. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação, porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói, e não me admite cura. Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se preparar o que é preciso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-los deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e livrarei das garras dos violentos. A vida solitária do profeta, figura do povo. 16. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: não case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças terríveis, e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra, a espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porque assim diz o Senhor: não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e minha compaixão. Nesta terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados, nem prantearão por eles, não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se rasparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-los por causa da morte, nem lhes darão de beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Também não entre numa casa que há um banquete para sentar-se com eles e comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês, e, enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som da festa e da alegria, a voz do noivo e da noiva. Quando você anunciar a este povo todas essas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com este grande mal? Qual é a nossa iniquidade e qual é o pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses. Os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que nem vocês, nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinham dispersado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pecadores, diz o Senhor, os quais pecarão. Depois desviarei muitos caçadores, os quais trarão de todos os montes, de todas as colinas e até das fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles. Eles não conseguem se esconder de mim, e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. As nações voltam para Deus, ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia de angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez os farei conhecer, a minha força e o meu poder, e saberão
que o meu nome é Senhor. O pecado engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas portas de seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Aserá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e os montes dos campos. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo. E farei o mesmo com os meus lugares altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria, assim diz o Senhor. Maldito é aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Como a perdiz que concha os ovos que não pôs, assim é aquele que junta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quarto lamento de Jeremias. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és meu louvor. Eis que eles me dizem: mas onde está a palavra do Senhor que se cumpra? Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror. Tu és meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição. O sábado, assim me disse o Senhor, vá e fique junto ao porão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois vá também a todos os outros portões de Jerusalém e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entram por estes portões. Assim diz o Senhor, para o próprio bem de vocês, tenham cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões dessa cidade no dia de sábado, santificarei o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum. Então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montando em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão as cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da Cefelá, das montanhas do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas, se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga, quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões,
O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. O vaso do oleiro. 18. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: a casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter à maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que ele pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos nos nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu alguma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano? A rocha que se ergue na planície, ou farão as águas que vêm de longe frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incensos aos ídolos, que fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e balançará a cabeça. Como o vento leste, eu os espalhei diante dos inimigos, e lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de falar a lei ao sacerdote, nem ao conselheiro, ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Quinto lamento de Jeremias. Olha para mim, Senhor, e ouve voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas, que os maridos sejam mortos pela peste e que os jovens sejam mortos à espada da batalha. Ouça seu clamor que vem de suas casas, quando trouxerem bandos contra eles de repente. Porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilhas para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, concede todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoe a maldade deles, nem apagues o seu pecado diante da tua face. Sejam deles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. O pote quebrado. 19. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro, e leve com você alguns dos anciões do povo e dos anciões do sacerdote. Vá até o vale de Ben-Rimon, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram esse lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente.
Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem Vale de Ben-Hinnom, mas o Vale da Matança, porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém. Neste lugar eu os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei os seus cadáveres como alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porei a cidade por objeto de horror e vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhes aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne de seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão os cercos dos seus inimigos e dos que procuravam tirar-lhes a vida. Depois quebre o pote à vista dos homens que foram com você, e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, desse modo quebrarei este povo e a cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, sobre cujo terraços queimaram incensos a todos os exércitos dos céus e ofereceram libações a outros deuses, serão imundadas como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor tinha enviado para profetizar, pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos a minhas palavras.